Você está se sentindo perdido ou desconectado do seu propósito? Amigo, operar fora da vontade de Deus para a sua vida pode ser perigoso. Se você tem se perguntado por que as coisas não estão indo bem para você, talvez precise fazer uma pausa e perguntar sinceramente: estou no meu lugar de designação divina? Estou fazendo o que Deus me ungiu para fazer? Estou no centro da vontade de Deus ou seguindo a opinião popular? Amado, examine a si mesmo. Talvez você nem mesmo tenha certeza de onde está. Tudo bem. Acompanhe-nos neste vídeo enquanto exploramos os sinais de que você está fora da vontade de Deus. Também discutiremos como fazer reparações e fazer uma oração poderosa para voltar aos trilhos com Ele. Portanto, garanta que você assistirá até o final. Por favor, inscreva-se em nosso canal se ainda não o fez e ajude-nos a povoar o reino de Deus através desta família. Deus é um Pai bom e amoroso. A Bíblia nos diz que até os pais terrestres sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais nosso Pai Celestial. Ele te ama e tem grandes presentes para lhe dar, se apenas você estiver alinhado com sua vontade. O livro de Jeremias 29:11 diz: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos para prosperá-los e não para prejudicá-los. Planos para dar-lhes esperança e um futuro. Ele deseja que sua vida produza resultados lindos na terra e no céu. Para isso, ele tem um design que você deve seguir. Sua vontade para a sua vida é um passo a passo de como ele quer que você viva, permitindo que você cumpra seu destino. Se você seguir essa vontade, vivendo em alinhamento com ela, os planos de Deus para a sua vida serão estabelecidos. Sua vida se tornará como ele deseja. O futuro glorioso que ele prometeu nas Escrituras será seu. Embora ele deseje que você siga sua vontade, saiba que ele não forçará sua vontade sobre você. Você deve se submeter voluntariamente a ele, enquanto ele lidera e alinha seus caminhos com seu plano. Vamos agora olhar para 3 sinais que mostram que você está fora de sua vontade. Número 1. Continuar na desobediência. O primeiro sinal de que você saiu da vontade de Deus é que você continuará na desobediência. Você não obedecerá mais a Deus em tudo o que fizer. Viverá sua vida em seus próprios termos, não nos dele. Você perderá a reverência por ele e suas instruções. Se você chegou a um ponto onde se sente confortável não ouvindo a orientação de Deus, então você não está mais em sua vontade. Uma das coisas que caracteriza uma vida alinhada com a vontade de Deus é o ministério ativo do Espírito Santo nessa vida. Se você está fora da vontade de Deus, o Espírito Santo parará de ministrar a você. Uma das coisas que o Espírito Santo faz por nós é a convicção. Ele nos convence do pecado e dos erros. Ele não nos condena, apenas nos mostra nossos equívocos e os corrige. Então, ele nos direciona e nos guia no caminho certo da vida. Mas se você está fora da vontade de Deus, sua vida estará vazia dessas coisas. E é por isso que será conveniente para você continuar no pecado. Quando o Espírito de Deus não está mais ministrando a você para convicção e correção, o pecado e a desobediência parecerão normais. Você não verá mais nada errado em seus atos pecaminosos. Aquelas coisas que você fazia e se sentia culpado no passado não o incomodarão mais. Por quê? Porque o Espírito Santo não está mais te convencendo. Por exemplo, você poderia ser a pessoa que se opunha a transações ilegais no seu trabalho. Mas, agora, fora da vontade de Deus, você pode liderar essas ações. As coisas que você jurou nunca fazer se tornarão rotina. Por quê? Porque você saiu da vontade de Deus para a sua vida. Você deve saber que uma vida não pode ficar sem um mestre. Se Deus e seu Espírito não estão te liderando, então outra coisa está. Pode ser sua carne ou o diabo. Ambas as opções são perigosas. Se sua carne está te liderando, tudo o que você fará será para satisfazer seus desejos carnais. É por isso que você não se sente mais incomodado com aquele pecado como antes. É por isso
que mentir e fofocar agora parecem normais. Se for o diabo, você se tornará um emissário de seus atos malignos. Ele usará você para implantar sua agenda na terra. Eu acredito que isso não é o que você quer para si mesmo como filho de Deus. Continuar no pecado e na desobediência empurra você para longe de Deus. Se Deus está falando com você e você se recusa a ouvir, Ele parará de falar, porque Ele não forçará sua vontade sobre você. Afastar-se dele é viver fora de sua vontade. É viver uma vida sem proteção, sem cautela e sem instruções do seu Criador. Foi isso que causou a queda de Sansão. Para alguém que havia sido profetizado como um nazireu e ordenado a fazer grandes obras para Deus, ele terminou sua vida. De maneira trágica, ele não viveu de acordo com a expectativa de Deus porque continuou na desobediência. Ele saiu da vontade de Deus para sua vida e morreu tragicamente com os inimigos. Ele descartou todas as instruções que Deus deu a seus pais sobre ele. Ele jogou fora suas consagrações, o que o afastou ainda mais de Deus. Ele tomou uma esposa entre os filisteus contra o comando de Deus. A Bíblia diz que ele desceu a Gaza. Ele continuou descendo e, eventualmente, saiu da vontade de Deus para ele. Ele permitiu que o plano do inimigo prevalecesse sobre ele. A orientação e as instruções do Espírito Santo são o manual de operação de um cristão. Viver sem isso é como operar sem controle, o que é muito perigoso. Você sabe quanto perigo um veículo sem motorista representa? Esse é o nível de perigo em que você está fora da vontade de Deus. O perigo de estar fora da vontade de Deus não para por aí. Ele também traz o julgamento de Deus sobre você. A desobediência desagrada a Deus e atrai sua ira. Se você continuar no pecado e na desobediência, você trará a ira e o julgamento de Deus sobre si mesmo. Foi o que aconteceu com o povo de Judá. Eles se recusaram a ouvir a Deus e continuamente desobedeceram a seus comandos. Ele enviou vários profetas para avisá-los e corrigi-los, mas eles fizeram ouvidos surdos. Eles continuaram em seus caminhos e viveram como queriam, não como Deus queria. Como resultado de sua desobediência, Deus pronunciou seu julgamento sobre eles. No livro de Jeremias 35:17, ele diz: Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça que pronunciei contra eles, porque lhes falei e não ouviram. Chamei-os e não responderam. Deus trouxe desastre sobre eles porque o desobedeceram e andaram fora de sua vontade. O rei Saul também desobedeceu a Deus. Ele foi impaciente antes de uma batalha contra os filisteus e não esperou o profeta Samuel chegar. Ele mesmo ofereceu os sacrifícios e desobedeceu a Deus. Depois, quando Deus ordenou que ele destruísse os amalequitas e tudo o que tinham, ele obedeceu parcialmente. Ele destruiu a nação, mas trouxe de volta os melhores animais para si e poupou o rei Agag contra a ordem de Deus. Obediência parcial é desobediência, e Deus viu isso como Saul, o desobedecendo. Sua desobediência resultou na perda do favor de Deus. Deus o rejeitou como rei e o substituiu enquanto ele ainda estava vivo. Essas são as consequências da desobediência e de andar fora da vontade de Deus. Continuar na desobediência também remove você da cobertura da graça de Deus. Você não pode continuar desobedecendo a Deus e esperar que sua graça abunde em sua vida. O apóstolo Paulo perguntou em Romanos 6:1: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? A resposta é não. O pecado e a desobediência cortam você do suprimento da graça, deixando-o desolado. Essas são as razões pelas quais estar fora da vontade de Deus é um lugar perigoso para se estar. Número 2. Portas fechadas e decepções. Outro sinal profundo de que você está fora da vontade de Deus é que você experimentará decepções e portas fechadas. Se você tem enfrentado decepções e rejeições em seus empreendimentos recentemente, pode ser porque você está fora da vontade de Deus.
Deus faz isso para que você saiba que Ele desaprova seu passo. Então, Ele faz com que você experimente portas fechadas e fracassos para mostrar que aquilo não é sua vontade para você. Quando você começa a sair da vontade de Deus, você começa a tomar decisões baseadas no seu próprio conhecimento. Você para de se apoiar em Deus e começa a confiar no seu próprio entendimento. Você toma decisões importantes da vida sem consultar a Deus. Embora isso possa parecer liberdade, isso te torna propenso a erros. Você tende a fazer escolhas erradas. Embora possam parecer as melhores para você, elas podem estar erradas se não estiverem alinhadas com o plano de Deus para você. É por isso que você experimenta fracassos e decepções. Você nunca deve esquecer que o sucesso não é garantido em nenhum de seus empreendimentos que não envolvam Deus. Aquelas escolhas erradas de casamento ou carreira que você fez e que resultaram em caos foram feitas fora da intervenção de Deus. Você não pode sair da vontade de Deus para a sua vida e esperar mares calmos. Ele deve ser a âncora da sua vida, mantendo tudo unido, não uma reflexão tardia. Seu propósito deve ser o que prevalece em sua vida, não seus planos e desejos para si mesmo. Provérbios 19:21 diz: Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Embora portas fechadas e decepções sejam indesejáveis, elas podem ser bênçãos disfarçadas. Imagine que você está prestes a investir todas as suas economias em um negócio que não está alinhado com o plano de Deus para a sua vida. E, de repente, um de seus sócios desiste do negócio. Você ficará triste e desanimado com a decepção, mas isso foi uma bênção de Deus. Ele apenas te fez escapar de um grande erro. Deus não permitiu que seu plano desse certo porque não. Era sua vontade para você. O Deus do universo sabe todas as coisas, passado, presente e futuro. Ele sabe mais do que você e vê o fim dos seus empreendimentos antes mesmo de você começar. Se ele vê que você está indo em uma direção que ele não destinou para você, ele obstruirá seu caminho. Ele prefere que você se sinta decepcionado do que saia de sua vontade. Então, pense naquelas vezes em que você bateu em uma porta várias vezes e ela não se abriu. Ou quando pareceu que todos estavam prosperando naquele negócio, exceto você. Esses fracassos e contratempos aconteceram porque essas coisas não estavam incluídas no plano de Deus para a sua vida. Deus também usa essas experiências para redirecionar seu caminho. Se você está seguindo um caminho que o levará para fora da vontade de Deus e ele bloqueia a passagem, ele está fazendo isso para que você reconsidere e desista desse caminho. Ele quer que você saiba que não é onde você deveria estar. Ele não irá te liderar se você não estiver indo na direção que ele quer para você. Quando você tem esse entendimento, você começa a responder às situações de decepção de maneira diferente. Em vez de se sentir triste, você saberá que a mão de Deus está naquela experiência e que Ele tem um propósito nisso. Portas fechadas podem significar outras coisas, mas quando são um sinal de Deus mostrando que você está no caminho errado, você o verá abrindo outras portas para você. Ele fará um caminho para você que está alinhado com seus planos para a sua vida, para mostrar que o anterior não era sua vontade. Melhor maneira de responder a isso é aceitar suas perdas e obedecer a Ele. Você deve confiar em seu plano invisível e acreditar em suas boas intenções quando Ele bloqueia aquele caminho, especialmente se isso acontecer repetidamente. Ele espera que você volte para Ele. Ele quer que você o busque e pergunte qual é o caminho. Então, Ele te redirecionará e colocará você no caminho que Ele quer que você siga. Ele revelará um caminho muito melhor para você. Isaías 30:21 diz: Quer você vá para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão atrás de você uma voz dizendo: Este é o caminho, siga-o. Número 3. Embotamento dos sentidos espirituais. Terceiro e último sinal de que você está fora da vontade de Deus é que seus sentidos espirituais se tornam embotados e insensíveis. Seus sentidos espirituais são o que te conectam ao reino espiritual. Eles são as ferramentas e os meios que Deus usa para se comunicar com você.
Eles são os olhos que veem e os ouvidos que ouvem que Deus criou para você permanecer conectado a Ele. Mateus 13,16 diz: Mas bem-aventurados são os seus olhos porque veem e os seus ouvidos porque ouvem. Assim que você começar a perceber que está experimentando insensibilidade nesses canais de comunicação, então você está fora da vontade de Deus. Deus nos projetou como seus filhos para que pudéssemos ouvir dele e perceber as coisas corretamente. Independentemente do canal que ele usa, ele garantiu isso colocando seu Espírito em nós no momento da salvação. Quando você foi reconciliado neste reino de luz, ele ativou esses sentidos em você para estabelecer uma conexão entre você e ele mesmo. Então você interrompe esses sentidos quando sai de sua vontade e se desconecta dele. Embora eles possam não estar desconectados, eles não têm mais um sinal forte conectando-se às cortes celestiais. Então, eles se tornam embotados. Se Deus falava com você através de sonhos e visões antes, e agora você começa a ver que não se lembra dos seus sonhos quando acorda, isso é um sinal de embotamento desse sentido espiritual. Se você conseguia obter insights das Escrituras antes, mas agora apenas as lê como um romance, aquele sentido espiritual pode ter sido afetado porque você saiu da vontade de Deus para a sua vida. Seu embotamento dos sentidos espirituais será caracterizado por perder detalhes essenciais de Deus, porque você não está mais sensível a seus impulsos. Não conseguir decifrar coisas no espírito com alta frequência, não receber mais instruções e orientações de Deus, começar a lutar para ouvir dele, porque sua antena espiritual está desligada. Essas coisas estão acontecendo porque você está fora de sua vontade. Quando isso acontece, coloca você em um lugar arriscado. Quanto mais isso persistir, mais você se afastará de Deus e, eventualmente, se desconectará dele. Isso também entristece o Espírito Santo de Deus em você. Quando você está lento para ouvir, ou até incapaz de ouvir dele, há tendências de que você trabalhe contra seus comandos para você. Você está propenso a cometer erros porque não o ouviu te direcionar. Isso faz você desobedecê-lo continuamente. Isso entristece seu espírito. Todos esses sinais indicam que você não está mais em alinhamento com o plano de Deus para a sua vida. Eu acredito que você também viu suas graves consequências. Eles são indesejáveis. Então você deve fazer reparações antes que seja tarde demais. Decida começar a fazer reparações a partir deste minuto. Não procrastine. Estar fora da vontade de Deus é um lugar muito arriscado para se estar. Então, se você notou esses sinais em você, você deve tomar medidas imediatas para fazer reparações e voltar aos trilhos com ele. Agora, como você faz isso? Como você encontra seu caminho de volta ao alinhamento com sua vontade? Como voltar para a vontade de Deus? Primeira coisa que você deve fazer é arrepender-se. Se você se desviou da vontade de Deus para a sua vida, você fez algo que desagrada a Deus, e você deve se arrepender. Você deve reconhecer e aceitar que está errado, especialmente se você viu um ou todos esses sinais. Você deve pedir que ele te perdoe. Quando você fizer isso, busque seu perdão sinceramente, e ele te perdoará. Ele é um Pai misericordioso que não virará o rosto contra você. A Bíblia nos diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Assim que você perceber que está errado, arrependa-se e confesse a ele, e ele te perdoará e te restaurará a si mesmo. Mas você deve se ver como alguém que é perdoado. Deus não é um pai malvado. Ele não te trancará para fora para te punir. Seus braços estão sempre abertos para receber seus filhos de volta para casa. Às vezes, pensamos sobre a gravidade de nossas ofensas e usamos isso para superestimar a ira de Deus contra nós. Tanto que, mesmo depois de pedir perdão a Deus, ainda pensamos que Ele não nos perdoou completamente. Mas essa não é a verdade. Esse não é o caráter de Deus. Não permita que o diabo venda essa mentira para você e roube sua alegria e liberdade em Deus. Quando você resolver isso em seu coração,
Você deve abandonar tudo o que te fez se desviar da vontade de Deus, seja ignorância, desobediência ou sua atitude despreocupada. Depois do arrependimento, do perdão e da decisão de não voltar para lá, o que você precisa fazer a seguir é voltar a obedecer a Deus. Pense na última vez que você recebeu uma instrução dele e veja o quanto você obedeceu. Lembre-se da última vez que Deus te deu direções sobre o que fazer e como isso aconteceu. Faça uma avaliação e levante-se de lá. Obedeça às instruções anteriores e faça-as diligentemente antes de buscar novas instruções dele. Certifique-se de que você não tem pendências de instruções ainda não obedecidas. Quando você fizer isso, você estará dizendo a Deus que está pronto para voltar aos trilhos com Ele. Você está deixando Ele ver sua vontade e prontidão. Deus precisa ver essa vontade em você. Como você já deve ter percebido, Ele não forçará a si mesmo sobre você. Se você vai voltar aos trilhos com Ele, Ele precisa saber que você está pronto para embarcar na jornada com Ele. Uma coisa que você pode fazer para mostrar isso a Ele é renovar seu compromisso de segui-lo. Deixe-o saber que você decidiu ficar com Ele até o fim. Seja vocal sobre isso. Deixe Deus saber que Ele acabou de ganhar um seguidor fiel. Agora que você mostrou sua vontade e prontidão para seguir a Deus, você deve aprender a se submeter a Ele. Você precisa começar reconhecendo sua liderança sobre sua vida. Se você vai se submeter a Deus, você deve primeiro aceitar que Ele será o Senhor sobre sua vida, chamando os tiros. Você deve aceitar viver nos termos dele, não nos seus. Você deve estar pronto para abrir mão de seus desejos, para dar espaço para a vontade dele assumir a primazia. Você deve aprender humildade para se submeter a Deus. Não pode haver nenhum traço de orgulho em sua mente, porque isso o impedirá de se submeter a Deus. Muitas pessoas declaram submissão a Deus com seus lábios, mas acham difícil vivê-la. Elas lutam para abrir mão de seus desejos. Elas têm planos perfeitamente elaborados para suas vidas que não estão dispostas a abandonar. Elas querem que Deus trabalhe no que elas já têm. Isso se torna um problema quando o plano delas não se alinha com o plano dele, e há uma necessidade de uma revisão completa. Elas se recusam, porque não aprenderam a ser humildes e a se submeter verdadeiramente a Deus. Você não deve ser como elas. A submissão total requer abrir mão, e você deve estar pronto. No entanto, algo pode ajudar a tornar isso mais fácil para você: confiar em Deus. Se você confia que o Deus a quem você está se submetendo é capaz de lidar com sua vida e guiá-lo na direção certa, você achará mais fácil se submeter a Ele. Se você confia que Ele tem boas intenções para você e acredita que Ele o levará a um pouso seguro, você não lutará para se submeter a Ele. Então, você pode precisar construir uma forte confiança nele. Você deve confiar e se submeter a Ele, mesmo quando não entender completamente para onde Ele está te levando. Olhe como Deus ajudou pessoas que se submeteram a Ele no passado, e veja como Ele fez suas vidas florescerem. Para todos que confiaram em Deus com suas vidas nas Escrituras, Ele os levou a um futuro glorioso. O livro de Jó 22, 21, 22 diz: submeta-se a Deus e esteja em paz com Ele. Assim, a prosperidade virá a você. Aceite instrução de sua boca e guarde suas palavras em seu coração. Se você se submeter a Ele e aceitar instruções de sua boca, Ele fará a prosperidade vir até você, e você será posicionado corretamente em sua vontade. À medida que você confia e se submete a Ele, Ele dirigirá a sua vida de uma forma que se alinha com seus planos para você. Então, a próxima coisa a fazer é responder com obediência. Obedeça a Ele e ceda a tudo o que Ele pedir que você faça. Você deve priorizar as instruções dele para a sua vida. A obediência deve ser sua palavra de ordem. Você também deve priorizá-lo como o Senhor de sua vida. Busque seu conselho sobre todos os aspectos de sua vida. Faça dele seu primeiro ponto de contato quando enfrentar dificuldades. Não seja um crente que experimenta todas as outras opções antes de clamar a Deus.
Aqueles que fazem isso não confiam em Deus e em suas habilidades o suficiente. Se você aprendeu o ato de obediência e submissão, não lutará para buscar a face de Deus por conselho. Você achará fácil buscar direções e ajuda dele sobre qualquer coisa e tudo. Você esperaria em sua palavra antes de embarcar em qualquer empreendimento. Se ele não disse nada, você não fará nenhum movimento, porque você se rendeu completamente a ele. Se você puder fazer isso, você se salvará de cometer erros. Você estará mais propenso a sucessos do que a erros. Você ganhará clareza e tomará decisões com confiança, porque sabe que elas são respaldadas por Deus. Enquanto outros podem estar em um estado de dúvida ou confusão, você terá clareza e segurança em Deus, direcionando o curso de sua vida. Isso significa estar exatamente onde Deus quer que você esteja em sua vontade. Enquanto você faz reparações para voltar à vontade de Deus, você pode precisar trabalhar em algumas coisas que foram afetadas enquanto você estava fora de sua vontade. Por exemplo, se você percebeu uma regressão na sensibilidade de seus sentidos espirituais, você precisa começar a exercitá-los para afiá-los. Você deve aprender a ser receptivo a ouvir Deus através de diferentes canais. Você também deve orar a Deus para aguçar sua sensibilidade. Finalmente, você deve construir um relacionamento sólido com Ele através da oração e do estudo da palavra. Se você estiver na vontade de Deus, você deve ter um bom relacionamento com Ele. Você deve permanecer conectado com Ele para permanecer em alinhamento com Ele. Não brinque com seu tempo de comunhão com Ele. Agora vamos orar. Oração poderosa para voltar à vontade de Deus. Querido Deus, eu quero te agradecer por ser meu bom Pai. Você me sustenta. Em Ti eu vivo, me movimento e existo. Obrigado por sempre me mostrar amor. Você sempre cuida de mim e quer o melhor para mim. Tua bondade enche minha vida e me faz radiante. Eu sou grato, ó Senhor. Obrigado pelos bons planos que tens para mim, planos para me dar esperança e um futuro. Você tem uma vontade para eu seguir, para garantir que eu cumpra meu propósito. Você deseja liderar minha vida e me direcionar no caminho da justiça. Você nunca me deixa desolado por mim mesmo. Você está comigo, cuidando dos meus passos. Obrigado, Pai Senhor. Eu peço que me ajude a obedecer a estas palavras que chegaram até mim. Eu entendo a importância de estar posicionado corretamente em Tua vontade e o perigo de andar fora dela. Eu escolho estar em Tua vontade e peço que me ajude a fazer tudo o que for necessário. Você enviou esta palavra para me restaurar e me colocar de volta nos trilhos. Ajuda-me a ser um praticante, não apenas um ouvinte da palavra. Ajuda-me a tomar estas lições e aplicá-las apropriadamente à minha vida. Senhor, Você é meu Senhor e Salvador. Eu peço que me perdoes pelos meus erros. Perdoa-me por me desviar de Tua vontade para mim. Perdoa-me por viver minha vida em meus próprios termos e não nos Teus. Eu me arrependo e busco Tua misericórdia. Perdoa e me restaura ao lugar certo em Tua vontade, Senhor. Pai, eu peço que me ajudes a resistir às tentações. Dá-me a graça do alto para evitar o pecado e toda a sua aparência. Ensina-me a Te obedecer, ó Senhor. Eu percebi meus erros e me arrependi dos meus caminhos. Eu não quero mais continuar no pecado e na desobediência. Por favor, me ajuda a fugir do pecado. Dá-me a força para andar no caminho da justiça todos os dias da minha vida. Ajuda-me a viver uma vida que segue Teus comandos e Tuas instruções. Ajuda-me a viver uma vida que Te agrada, Senhor. Eu quero me submeter a Ti. Eu quero me colocar sob Teu governo e reinado com humildade. Eu não quero mais ser um aventureiro, fazendo as coisas como eu quero. Eu quero que Você seja o Senhor sobre minha vida. Eu quero que Você lidere minha vida e dite as regras. Eu não quero mais confiar no meu próprio entendimento. Eu quero confiar em Ti o suficiente para entregar a liderança da minha vida em Tuas mãos. Eu quero que Tua palavra seja uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Eu quero viver guiado por Tuas instruções.
Eu não quero tomar nenhuma decisão em que você não esteja envolvido. O que você diz é o que eu farei. Para onde você me levar, é para onde eu irei. Eu me rendo completamente às tuas direções. Eu te obedecerei com toda a minha totalidade. A partir de hoje, eu abro mão dos meus desejos. Eu abro mão dos meus planos e aspirações e aceito tudo o que você tem para mim. Por favor, dá-me a graça e a capacidade de fazer isso, Senhor. Pai, por tuas misericórdias, eu oro para que aguçes minha sensibilidade. Deixa meus sentidos espirituais serem aprimorados. Ajuda-me a te ouvir com facilidade. Por favor, ajuda-me a ser receptivo a todos os canais pelos quais você se comunica, para que eu possa permanecer alinhado e me ajudar a permanecer consistente em minha comunhão contigo. Dá-me a força para construir e nutrir um relacionamento forte contigo e não ser desconectado de ti todos os dias da minha vida. Obrigado por me dares respostas enquanto eu te chamo. Em nome de Jesus, eu orei. Amém. Parabéns e obrigado por assistir até o final deste vídeo. Ao fazer esta oração, Deus te ouviu. Por favor, inscreva-se neste canal e clique no botão de notificações para acessar mais mensagens inspiradoras. Shalom.